Foi publicado nesta data, 16 de fevereiro de 2024, a resolução número 58, de 8 de fevereiro deste ano, em relação à instituição do FIES social. Eu tinha feito um vídeo sobre as expectativas do FIES social e muitas delas se concretizaram aqui nesse primeiro momento, nessa resolução que ela explica o que é o FIES social, o que vai acontecer neste semestre, o que vai começar a acontecer a partir do segundo semestre de 2024. Essa resolução, ela não é o edital do FIES para o novo processo seletivo. Então, nós temos que agora aguardar o edital do FIES que vai dizer quando vão ser as inscrições, o que vão ser as regras dessas inscrições, enfim. Normalmente, não acredito que deverá haver muita mudança naquele edital, simplesmente deverá haver as datas, enfim. Mas aqui eu vou entrar detalhe por detalhe com vocês do que é agora a instituição desse FIES social. Avaliei essa resolução junto com todas as outras resoluções que fazem referência nesse processo e a minha interpretação é o seguinte: o FIES social foi feito para garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil para os estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo per capita e incluídos no cadastro único do governo. O que é o cadastro único? O cadastro único é um cadastro que visa as famílias terem acesso a programas sociais do governo, como por exemplo o Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não quer dizer que você precisa estar cadastrado no CadÚnico para ter um financiamento no Minha Casa Minha Vida, mas se você estiver, ele facilita a sua análise. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, enfim. Então as famílias que têm até meio salário mínimo de renda per capita e não excedam a renda familiar máxima de 3 salários mínimos mensais, são as famílias que podem se cadastrar no cadastro único. Ainda tem algumas questões de vulnerabilidade, de moradores de rua, enfim. Mas basicamente, quem está no cadastro único ou quem pode estar no cadastro único, aí você deve verificar se você se enquadrar nessas condições, se dá tempo de você se cadastrar para esse próximo processo seletivo, são as famílias que ganham meio salário mínimo per capita, repetindo, e no máximo 3 salários mínimos bruto, né? O total da renda dos membros da família não pode exceder a 3. Então, o benefício, principal vantagem neste próximo processo seletivo, no primeiro semestre de 2024, será esses estudantes que poderão financiar 100% da sua mensalidade, mas, vamos lá, os estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, inscritos no cadastro único, poderá ser concedido percentual de 100% do financiamento dos encargos mensais, ou seja, as mensalidades, se tiver verba, conforme o decreto número 19 de 2017, enfim. E aí que fala o seguinte: na hipótese de que trata o caput, não se aplicam os critérios de definição de percentuais de que trata a resolução número 18 de 30 de janeiro de 2018. A resolução de 30 de janeiro é essa daqui, onde eu tenho uma planilha que vocês conseguem baixar no meu Instagram, lá no Linktree da Bio, para saber qual que é o percentual que você teria, baseado na sua renda, baseado no valor da mensalidade do curso e baseado no conceito de curso. Tem essa fórmula gigante aqui, que eu coloquei numa planilha que vocês conseguem saber se vocês vão ter 50% ou 97,5%. Então o que diz aquela resolução? Aquela resolução diz que vai ser 100% e não se aplica essa regra, essa fórmula gigante. Simplesmente assim, está no cadastro único, tem 100% do curso. Ah, mas então acabou, o pessoal do FIES Sem Teto conseguiu a vitória? Não, infelizmente não. Porque aqui também fala que o financiamento de que trata o caput observará os valores máximos e mínimos pela resolução número 54. Está aqui a resolução número 54, que dispõe sobre o valor semestral máximo e mínimo, que institui que o valor máximo do curso de medicina será de R$60 mil por semestre, ou seja, R$10 mil por mês. Para os demais cursos, 42 mil, que deve dar por volta de 7 mil e poucos reais, e o valor mínimo de R$300 de financiamento. Tá? Então, o que quer dizer aqui? A gente continua com o teto de R$10 mil, mesmo para quem conseguir 100% de financiamento e exceder a esse valor de mensalidade, que continuará tendo que pagar aquela contraprestações. A questão os estudantes, eu entendo o pessoal do FIES Sem Teto, a preocupação deles, a mudança do processo seletivo, mexer em contrato, acho pouco provável que isso aconteça. A gente está falando de novos processos seletivos e se o FIES social foi instituído a partir de então, entendo que fica difícil qualquer vitória nesse sentido. Mas aqui, veja, o FIES ele tem vários cursos
E as pessoas que precisam de uma oportunidade, não é só para a medicina que ele está movimentando. Em medicina, ficam mais de 30 mil alunos por semestre tentando conseguir o FIES e não conseguem. Mas em vários outros cursos, essas pessoas não têm condição de pagar nada pelas mensalidades. Cursos de mensalidade de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais, essas pessoas do Cade Único terão acesso e poderão preencher as vagas do ensino superior. Então a gente não pode pensar que o FIES é só para medicina, porque são a maior parte dos estudantes desesperados ou preocupados em ter o financiamento sem teto, em conseguir o financiamento para a medicina. A gente tem que entender que uma política de financiamento estudantil, ela visa todos os cursos, dando privilégio para um ou outro que o governo entenda como seja uma vantagem. Como, por exemplo, ele poderá dar, e espero que no edital venha alguns benefícios para cursos de formação de professores, para cursos talvez da área de engenharia, né? Então, nessa resolução, nesse edital, também fala que poderá haver alguns benefícios nesse sentido. Então, nós temos aqui, aplica-se o disposto na vedação prevista do artigo 4. Aqui diz o seguinte, que não é porque a faculdade se habilitou que o governo é obrigado a dar. Aqui nessa lei a lei do FIES mesmo, lá de 2001, ela diz o seguinte: poderá ser excluído algumas faculdades, alguns cursos, conceitos negativos, faculdades que tiveram problemas com processos seletivos. Então aqui para vocês não diz muita coisa, mas isso aqui na verdade exclui algumas coisas, tá? Agora aqui é o mais complicado para quem não faz parte do cadastro único. Serão reservadas em cada processo seletivo no mínimo 50% das vagas para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no cadastro único. Então quer dizer, imagine que todas as vagas em medicina, ou provavelmente aqui metade serão dadas a essas pessoas do cadastro único. Então a concorrência, para quem está na ampla concorrência e não nessas cotas, vai ser bem mais complicado no meu ponto de vista. Então eu entendo que isso já valerá a partir desse próximo processo seletivo. Só que pintou uma dúvida aqui em relação ao artigo 4, porque diz o seguinte: será aplicada a reserva de vagas, de que trata o artigo de cima, o terceiro, as vagas destinadas à plena concorrência, o preenchimento dos estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção na população. Aí aqui embaixo fala, o disposto no caput, ou seja, no artigo 4, será aplicado a partir do segundo semestre de 2024. Então a minha interpretação aqui é que a gente está falando do artigo 4, que é a reserva de vagas aos declarados, ou seja, um regime de cotas para esses grupos, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. E eu entendo que a reserva de vagas para o Cade Único será já agora a partir do artigo 3. E as vagas remanescentes serão distribuídas também com alguma vantagem. Aí depois alguém vai falar, poxa, mas se uma pessoa parda que estuda numa escola particular, tem um notaço, ele vai poder participar só porque ele é pardo, vai ter prioridade? Não, porque na verdade você está sujeito ainda às regras do FIES, que é até 3 salários mínimos per capita, né? Mas enfim, era esperado que havia regime de cota, porque quando fala em questão social, como eu havia previsto lá atrás, falou em cotas. Aqui não fala, por exemplo, e a gente vai ter que aguardar o edital, se você está no cadastro único, mas você tem ensino superior, se você vai ficar de fora, tá? Ou seja, você vai ficar de fora se você é formado, vai continuar tendo a prioridade. Então, quando sair o edital, provavelmente ele vai dizer o seguinte: o regime de prioridades, quem não tem ensino superior, quem não tem ensino superior e usou FIES e não quitou, enfim. Será que ele vai colocar lá que se já tem um curso independente de estar no cadastro único, que tem essas cotas reservadas, vai ter vantagem? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente tem que aguardar então o edital do FIES, que deve estar estourando para essas inscrições iniciarem aí provavelmente no final de fevereiro, começo de março. O governo não soltou nada antes porque ele estava querendo a publicação dessa resolução, que é isso, ó, instituição do FIES social. Está aqui o governo privilegiando as pessoas de baixa renda. Por que eu acho que o governo deu tanta prioridade assim para essa questão do cadastro único? Porque há uma auditoria frequente, as famílias têm que manter os dados cadastrados para continuarem no cadastro único. Então fraudes aqui vão ser muito mais difíceis de alguém que tenha renda, vamos supor, alguém de classe média baixa,
conseguir dizer que está entre meio salário mínimo. Não bastará ter meio salário mínimo, deverá estar no cadastro único. E para você estar e se manter no cadastro único, o governo cruza informações, as pessoas têm que se autodeclarar, as pessoas têm que manter dados informados. Então, eu acho que isso deixará o processo seguro. E por isso que quem está no CAD único vai ter essa vantagem. Ah, mas o CAD único nunca foi pensado até então? Sim, havia vantagem para quem estava no cadastro único em relação ao fiador. Quem estava no cadastro único até o último processo, havia vantagem no processo seletivo. Tá? Então, se você tem dúvida, anota aqui no comentário do YouTube, que eu puder respondendo, eu vou respondendo para vocês. Mas o resumo saiu o FIES social. Para quem ganha até meio salário mínimo per capita, está inscrito no cadastro único. Para você estar no cadastro único, você tem que estar, a família não pode ganhar mais do que 3 salários mínimos de renda total mensal, e você poderá ter um FIES de 100%, desde que não exceda os limites impostos por aquela resolução que era de R$10 mil no curso de medicina ou R$7 mil e poucos nos demais cursos. Não poderá ter um financiamento mínimo de R$300, ou seja, em cursos muito baratos, e serão reservadas vagas, 50% das vagas, entendo que já nesse primeiro processo seletivo, para quem está no cadastro único, e a partir do segundo semestre de 2024, falei 25? Nossa, se eu falei eu viajei. A partir do segundo semestre de 2024, será aplicada reserva de vagas, as destinadas à plena concorrência, para o preenchimento por estudantes autodeclarados indígenas, de acordo com a proporção. Eu entendo que isso é prioridade, ou seja, não está bem claro que é uma reserva de cotas, mas não sei se vocês entendem isso diferente, mas será aplicada a reserva de vagas, a plena concorrência, o preenchimento por estudantes autodeclarados, pretos, partos, etc. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, dê um joinha nesse vídeo se ele foi útil para você, importante, e compartilhe aí com seus grupos, com os seus amigos, para que possa ter mais alcance esse vídeo. Tá bom? Então aguarde, assim que sair o edital, eu vou estar aqui postando para vocês, dando maiores informações sobre como ocorrerá e se haverá algum tipo de mudança. Um abraço e até o próximo vídeo.